I have no national identity. I am black, so people assume I'm a foreigner. They always ask me if I'm from Venezuela or Colombia. The other day there was a police raid to look for illegal immigrants and I was stopped. They asked me for my passport. I told them I don't need one. I told the cop my family has been here since 1597, much longer than his, but people here don't believe me. Afro-argentinos, um grupo étnico negro na Argentina, representavam uma parte significativa da população no século XVIII. Em 1778, segundo um censo conduzido pelos colonizadores espanhóis, compunham 37% da população total do país. No entanto, 79 anos depois, em 1857, esse número havia diminuído para 15%. Atualmente, apenas 5% da população argentina é negra, o menor percentual de todos os países da América Latina, tornando raro encontrar um argentino negro em áreas como jornalismo, política e outros setores. A história dos afro-argentinos remonta ao século XVI, quando muitos foram trazidos de suas terras africanas como escravos para serem comercializados na Argentina. Nesse período, Buenos Aires estava sendo fundada e o comércio era uma das principais atividades. Com o tempo, o número de escravos aumentou drasticamente, e a partir de 1600, cerca de 70% das negociações em Buenos Aires envolviam escravos africanos. O comércio de escravos foi legalizado na Argentina e persistiu até o século XIX. Embora o tráfico de escravos tenha acabado em 1813, a escravidão continuou até 1853, quando foi finalmente abolida. Quando observamos Buenos Aires hoje em sua roupagem arquitetônica e beleza estrutural, é difícil imaginar que um dia foi uma visão sombria durante os longos anos do comércio e tráfico de escravos negros, que aumentaram a população negra na colônia. Dados registrados no censo de 1778, conduzido na Argentina pelos mestres coloniais espanhóis da época, mostraram que cerca de 30% da população de Buenos Aires era negra. Com o fim do tráfico de escravos no século XIX, os negros compunham um terço da população argentina, embora muitos deles fossem descendentes de escravos e alguns ainda estivessem em escravidão. Eles não apenas formavam uma comunidade robusta, mas também desempenhavam um papel ativo e influente na cultura argentina, contribuindo com seus costumes africanos. Por exemplo, o popular estilo musical de tango, desenvolvido na Argentina, tem origens do país africano de Angola. O desaparecimento dos afro-argentinos levanta questões sobre o apagamento de sua história. A crença de que a Argentina é um país predominantemente branco levanta um dilema lógico em relação ao sumiço da história negra. Se os negros nunca existiram no país, como poderiam ter desaparecido? A ignorância sobre a história dos afro-argentinos não nega o fato de que existiu uma comunidade negra na Argentina, mas que foi apagada por volta do início do século XX. A história do desaparecimento da população negra na Argentina é complexa e multifacetada. Alguns aspectos foram circunstanciais, mas outros foram intencionais. Esses métodos combinados, atuando sob a égide do clareamento, foram responsáveis por apagar o povo negro da história argentina. O clareamento é uma ideologia que promove a branquitude como superior, beneficiando os brancos em detrimento das outras raças. O governo argentino, infelizmente, adotou e agiu conforme essa ideologia, resultando no branqueamento da população ao longo do tempo. Durante quase uma década, a Guerra pela Independência Argentina, que começou em 1810, foi travada e, em 1816, a Argentina conquistou sua independência da Espanha. É plausível que muitos homens negros da época ainda fossem escravos e possivelmente forçados a entrar na frente de batalha, tornando-se as maiores vítimas. Um exemplo notável desses soldados escravos foi Maria Remédios del Valle, que lutou na guerra pela independência argentina ao lado de seu marido e filhos. Afro-argentinos e a desproporção de gênero resultante da perda de vidas negras nas guerras levaram a uma redução significativa do número de homens negros na população, tornando as mulheres a maioria. Isso facilitou o aumento dos casamentos interraciais na Argentina, já que o número de homens negros estava em declínio. Algumas mulheres negras optaram por casar com homens argentinos, enquanto outras buscaram os poucos homens africanos restantes. A teoria de que os negros migraram devido à desproporção de gênero é insatisfatória por si só, e não explica completamente o desaparecimento da população negra da história argentina. Mesmo que alguns tenham migrado para países com maior aceitação de pessoas negras, como o Brasil, isso não justifica a exclusão completa da população negra da história argentina.
Este esquema argumenta que a migração não é suficiente para explicar o apagamento da história negra do país. As políticas europeias de imigração foram, sem dúvida, um dos atos mais sutis tomados pelo governo argentino para lavar sua história de escuridão. Um chamado para imigrantes europeus foi feito, o que resultou em 2/3 da população da Argentina sendo de origem europeia. No século XIX, após uma série de guerras, a Argentina apelou por imigrantes da Europa, provavelmente devido à baixa população resultante das perdas nas guerras. A Constituição Argentina de 1853, embora tenha abolido a escravidão, facilitou oficialmente a imigração europeia sem barreiras. Esse acesso ilimitado ao país levantou suspeitas sobre a intenção de branquear a história argentina, o que eventualmente aconteceu com a chegada de mais imigrantes europeus, criando um país mais branco. As táticas de branqueamento da Argentina no século XIX incluíam casamentos interraciais, nos quais os filhos nascidos desses casamentos eram chamados de não brancos, refletindo a negação da diversidade racial pelo governo. Casamentos interraciais funcionaram como um método de clareamento, permitindo que os descendentes tivessem acesso a mais direitos e menos discriminação. O resultado foi uma perda na identidade negra, não apenas na aparência, mas também na consciência. Hoje, 90% da população argentina se identifica como branca, o que evidencia o apagamento da ancestralidade afro-argentina. No entanto, o ressurgimento da comunidade negra no século XX trouxe consigo esforços para revisitar e celebrar as raízes africanas, como o Dia Nacional dos Afro-Argentinos em 8 de novembro. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!